Escolhido, você sentiu a dor da traição. Sentiu a humilhação de ser trocado por algo vulgar, por migalhas que não valem o seu tempo. Mas preste muita atenção, porque a justiça não tarda. Ela se movimenta no silêncio. Aquele que pensou ter te vencido, que pensou ter saído ileso após descartar um diamante por um pedregulho, agora está sufocando no pântano do próprio erro. Neste exato momento, o universo está aplicando a lei da colheita. Não se trata apenas de culpa humana. É o peso kármico de ter traído uma alma pura e escolhida. Eles acharam que você ia desmoronar, que você imploraria, mas você se tornou indestrutível. E é essa sua força, essa sua ascensão, que está se transformando no veneno mais potente que eles provarão, o arrependimento amargo. Prepare-se, porque esta mensagem não é só para te confortar. Ela é a confirmação de que o ciclo da dor deles está completo. Para que você possa blindar essa vitória, para selar essa energia de justiça e entender a profundidade do sofrimento que a sua ausência causou, você precisa ficar comigo até o final. Se você aceita esta ativação de poder e declara ao universo que a justiça está feita e que você está pronto para a sua ascensão, eu peço que você curta este vídeo imediatamente. Ative o sininho para que nenhuma bênção futura escape de você e comente o número 11 para declarar que você aceita a ativação energética. Vamos lá! Está na hora de ver a verdade que eles tentam esconder. Você precisa aceitar essa verdade. Você nunca foi o problema. Eles te jogaram fora, e essa foi apenas a prova da cegueira deles. Você era o diamante, raro e forte. Eles procuraram por algo fácil, uma imitação barata, e pensaram que podiam te substituir. O erro deles foi achar que o brilho que você carrega vinha de fora, quando ele nasce dentro de você. O lixo que escolheram não sustenta a paz, apenas o caos. Observe o contraste. Enquanto eles se afogam na miséria do arrependimento, você está reconstruindo sua vida com uma paz que eles jamais poderão comprar. Você não se quebrou. Você evoluiu. Sua força não está na vingança, mas no fato de estar prosperando silenciosamente, sem precisar do barulho que eles fazem. O sofrimento deles é a prova inegável de que o universo trabalha a seu favor. Você saiu do fogo mais polido, mais duro e absolutamente intocável. Mas a história do diamante jogado fora esconde um segredo ainda maior sobre o seu futuro. Eles pensaram que perderam você, a pessoa, mas falharam em ver que perderam a chave para um alinhamento espiritual que sustenta toda a sua prosperidade. O que eles traíram não foi apenas um laço, mas um ciclo de bênçãos. Prepare-se, porque a próxima camada revela o preço invisível que a traição realmente custou a eles. Sua bondade nunca foi fraqueza, você entendeu isso? O erro deles foi achar que seu coração de ouro era um capacho livre para ser pisado. Cada vez que você perdoou, que relevou um desrespeito ou evitou um drama, eles interpretaram isso como desespero ou apego. Eles estavam convencidos de que por você preferir a paz, não teria força para levantar e ir embora. Essa presunção arrogante foi o veneno que os cegou, fazendo-os pensar que podiam abusar da sua generosidade. Mas a verdade é que sua paciência não era falta de controle. Era uma arma silenciosa, uma escolha consciente de não descer ao nível deles. Você deu a eles a chave do seu porto seguro, o único lugar onde o caos deles se acalmava. E o que eles fizeram? Jogaram fora a chave e incendiaram o mapa. Eles trocaram a âncora que dava estabilidade à vida deles por migalhas e emoções baratas. O que eles não perceberam é que, ao te trair, eles não estavam apenas te perdendo. Estavam perdendo o estabilizador, a proteção e toda a energia positiva que te acompanhava. Agora, o silêncio da sua ausência é o som mais alto em suas vidas vazias, e essa ironia é o que os atormenta. A mesma bondade que eles ignoraram se tornou a faca afiada do arrependimento que corta a alma deles.
O contraste entre a sua força tranquila e o pânico deles é a sua prova de fogo. Você emergiu das cinzas mais forte, enquanto eles se afogam na lama que escolheram. Eles pensaram que te destruiriam, mas apenas criaram a versão mais indestrutível de você. Agora, se eles tivessem a chance de te dizer algo, seria apenas um eco de culpa. Mas o que isso realmente significa para a sua jornada e o que o universo tem a dizer sobre o destino de quem falhou no teste de ter você ao lado? É algo que desmascara a traição de uma forma que você nunca imaginou. Escolhido. Você acabou de ativar sua frequência mais alta e realinhar sua consciência. Sinta essa energia. O Super Thanks não é sobre valor, seja $100 ou o que seu coração mandar, mas sobre a sua gratidão. É a sua forma de honrar a ativação que o universo te entregou e de retribuir a bênção recebida. A alma que vibra alto não passa despercebida. Sua intenção é o pagamento. Você não está aqui por acaso. Eles pensaram que ao te trair, estariam te quebrando, mas mal sabiam que estavam te dando a matéria-prima para sua maior ascensão. Você não desmoronou, você se incendiou. A dor daquele momento não foi seu fim. Foi o estopim que disparou uma força que você nem sabia que possuía. O fogo da traição não te queimou, ele te forjou. Agora, cada passo que você dá é mais firme, cada decisão é mais clara e cada sorriso seu carrega a paz de quem venceu a pior batalha sem se sujar ou buscar vingança. Eles fizeram uma troca estúpida, descartaram o raro e abraçaram o efêmero. Enquanto você prospera em silêncio e constrói um futuro sólido, eles se afogam no barulho vazio das suas vitórias temporárias. O seu crescimento é o espelho que expõe a miséria deles, e é por isso que se arrependem amargamente. A sua paz é o lembrete diário do valor inestimável que eles jogaram fora. Eles te queriam pequeno para que pudessem parecer grandes, mas hoje a sua luz natural ofusca qualquer brilho falso que eles tentem exibir. Agora que você entende que a dor deles foi o motor da sua soberania, é hora de olhar para frente. O universo tem regras claras para aqueles que superam a traição. Você não apenas sobrevive, você se torna o juiz da sua própria jornada. Eles plantaram o caos na sua vida, mas colheram o despertar de um poder que jamais conseguirão reverter. Mas qual é exatamente o preço que a vida cobra de quem ousou tocar em quem é escolhido? E o que acontece quando a energia que você irradia agora se transforma em um campo de força invisível que ninguém pode quebrar? Espera um segundo. Precisamos de uma pausa urgente. Você está absorvendo a verdade sobre o arrependimento deles, o peso de terem trocado um diamante por poeira. Mas agora o foco muda. Qual é o seu nível de comprometimento? Você está aqui apenas para ouvir uma história de traição ou está pronto para reivindicar o seu valor e ativar a próxima fase da sua vida? Não basta concordar com a cabeça. Você precisa agir e se alinhar com a força que você se tornou. Se você sente profundamente que seu próximo nível de paz e abundância está começando a se alinhar, então você precisa ativar essa energia agora. Eu quero que você comente 11 abaixo. Nos sistemas de poder e manifestação, 11 não é apenas um número, é o código do equilíbrio perfeito e da abundância infinita. Ao digitar 11, você não está apenas participando, você está reivindicando que sua manifestação já está se cristalizando no seu campo energético. Não deixe sua força ser silenciosa. Se você se recusa a ser trocado por migalhas novamente e está pronto para prosperar, use o botão. Curta o vídeo agora mesmo e inscreva-se no canal se ainda não for um dos escolhidos. Cada clique e cada comentário 11 é uma prova de que você é um diamante que não pode ser mais manipulado. Isso amplifica nossa frequência e garante que esta verdade se torne impossível de ignorar. Vamos selar este acordo e seguir em frente.
Sua soberania não é um acidente, mas um farol. Quando você se ergueu após a tempestade da traição, a luz que emanou de sua cura foi tão intensa que não apenas iluminou seu caminho, mas também expôs cada mentira e falsidade que jaziam nas sombras. Você se tornou o contraste brutal. Eles apostaram na sua queda, esperando que você se dissolvesse na escuridão. Em vez disso, você brilhou mais forte, e o brilho da sua verdade revelou a mediocridade da substituta e a tolice da escolha deles. Você não precisou de palavras. Sua ascensão fez todo o trabalho, lembrando-os a cada dia do diamante que descartaram por um punhado de poeira. Eles pensaram que seu coração de ouro era sinal de fraqueza, que sua paciência infinita era desespero. Que erro infantil! O que eles consideravam submissão era, na verdade, uma força controlada, uma graça que só os fortes possuem. Você suportou, perdoou e tentou manter a paz até o limite. Mas quando você finalmente se retirou, a ausência de sua luz não criou um vácuo. Ela gerou uma escuridão, onde eles foram forçados a enfrentar a si mesmos. Sua ausência não é um castigo, é uma consequência lógica, e o pesar que sentem é a prova de que eles não perderam apenas uma pessoa, mas o estabilizador que acalmava o caos de suas próprias vidas. Agora, enquanto você avança, mais forte e inabalável, eles assistem à sua história de triunfo de longe. Essa clareza, essa sua inegável evolução, faz com que o arrependimento deles não seja apenas uma emoção passageira, mas um peso constante, uma punição autoimposta. Eles perceberam tarde demais que, ao tentarem apagar sua luz, eles apenas garantiram que a própria vida deles ficaria mais escura. Mas o que acontece quando a escuridão cede e uma nova verdade ainda mais profunda se revela? E se lhe dissessem que esse arrependimento não é o fim, mas a chave para entender o destino que eles perderam para sempre? Você era o tesouro, a fundação sólida. Eles olharam para o lado e viram o brilho fácil, o atalho, as migalhas que pareciam um banquete rápido. Eles cometeram a maior burrice, trocando a força de um diamante pela fragilidade de um pedregulho qualquer. Agora, observe. Aquilo que eles escolheram com tanta arrogância está se desfazendo, virando cinzas nas mãos deles. O prazer superficial da traição tem um prazo de validade curto, e o barulho já está dando lugar a um silêncio ensurdecedor de arrependimento. Enquanto eles tentam desesperadamente manter a pose, sentindo o peso esmagador do que rejeitaram, você está em franca ascensão. Você não quebrou, você se construiu. Sua resiliência é o seu maior trunfo, e a sua paz inabalável é o castigo mais duro que o universo lhes poderia aplicar. Para você, a traição foi o combustível que te levou mais alto. Para eles, foi a âncora que os afunda no pântano da própria miséria. Você é a prova viva de que quem é escolhido não precisa de quem não sabe valorizar. Contudo, o que eles ainda não entenderam é que as migalhas que viraram pó não foram apenas a sua perda, foram o assassinato do próprio destino deles. A verdade mais sombria sobre o abandono não está no presente, mas no futuro, que lhes foi permanentemente negado. Se a escolha deles destruiu o alinhamento, o que exatamente eles vão descobrir que não pode mais ser recuperado, não importa o quanto eles chorem. Você precisa entender a profundidade do erro deles. A traição não foi apenas contra o seu coração, foi um tiro no próprio pé cósmico. Você era o ímã da sorte, a âncora de paz na tempestade caótica da vida deles. Quando eles escolheram o caminho fácil e a troca barata, não estavam apenas te descartando. Eles rasgaram o contrato invisível que o destino mantinha, aquele que usava a sua luz para protegê-los dos buracos que eles próprios cavavam.
Sua presença era a blindagem, e ao te traírem, você se tornou livre, mas eles ficaram nus diante de todas as consequências que antes eram barradas pela sua aura. Veja bem, você nunca precisou da aprovação deles para brilhar. Na verdade, a sua força sempre assustou quem tem luz fraca. Você é o diamante. Eles acharam que podiam trocá-lo por lixo e esperar o mesmo valor. Agora, enquanto você floresce no silêncio, construindo uma vida sólida e inabalável, eles estão afundados no barulho vazio da escolha que fizeram. O arrependimento deles não é pena de você, é pavor de ver o quanto você cresceu sem eles. Você sobreviveu à tempestade e saiu dela com a armadura mais forte que existe. A prova de que você é insubstituível. Pense nisso. Eles rejeitaram a mão que lhes oferecia estabilidade eterna em troca de um instante fugaz. Mas a vida não funciona com descontos. Ela cobra o preço total. Se a sua traição foi o martelo que quebrou o destino deles, qual é, então, o verdadeiro mecanismo que o universo usa para garantir que cada pessoa que ignora uma bênção pague com o dobro de peso? É hora de entender a lei que rege esse retorno inevitável. O subtítulo não é sobre sua dor, mas sobre o julgamento deles. Entenda de uma vez por todas. Eles falharam no teste de serem dignos de você. Sua bondade, sua lealdade e seu coração de ouro não eram fraquezas a serem exploradas. Eram a prova de uma força que eles não tinham a maturidade para suportar. Eles olharam para o diamante que você é e viram apenas um peso que podiam descartar por algo que brilha de forma barata e rápida. Você não precisava provar seu valor. Eles é que precisavam provar que mereciam sua presença e não conseguiram. A tragédia não é sua. É de quem está agora sufocando no pântano do arrependimento. Eles pensaram que ao traí-lo ganhariam liberdade. Mas só compraram uma cela sem paredes, onde a única voz que escutam é a do próprio fracasso. Enquanto eles definham na confusão que escolheram, você está em ascensão, mais forte e mais sábio do que nunca. Seu crescimento é o lembrete ambulante do futuro que eles desperdiçaram, e não há dor maior para um traidor do que ver a pessoa que tentou quebrar prosperar sem ele. É crucial absorver esta verdade. A traição deles foi um ato de autodestruição. Contudo, essa narrativa não termina apenas na constatação do fracasso alheio. O que acontece quando o universo decide atuar como seu advogado, transformando o erro deles na sua maior vantagem? Se eles falharam no teste de serem dignos de você, qual é o próximo e inevitável movimento da própria vida para compensar essa dívida cósmica? Você percebeu que sua única falha foi ser demasiado real? Você foi o espelho que eles quebraram para não encarar quem eram. Sua simples presença expôs a falsidade e o caos que eles carregavam. Você não precisou falar nada. Sua autenticidade era um farol que mostrava a escuridão deles. Eles não rejeitaram você, mas a verdade desconfortável que você refletia. Sua estabilidade desnudou a mediocridade deles. Por isso, ao invés de evoluírem, eles te descartaram, fugindo desesperadamente da própria imagem. E qual é o custo dessa fuga? O pântano da mediocridade em que estão afundados. Eles pensaram que te abandonar lhes traria liberdade, mas a única coisa que encontraram foi uma cela sem muros, onde o único som é o eco do arrependimento. Você, por outro lado, fez o impensável. Prosperou. Sua evolução silenciosa e inegável é o castigo mais duro que o destino poderia aplicar. Sua força é a arma que virou o jogo. A certeza do arrependimento deles já é um fato. Mas a verdadeira virada de chave está em entender o que o universo está orquestrando ativamente contra eles neste exato momento. Não se trata apenas de azar. Existe uma consequência cósmica, uma arquitetura da miséria,
que se manifesta de forma precisa em suas vidas. Qual é o plano de fundo dessa desgraça que os cerca e como a observação dessa ruína confirma, de maneira irrefutável, que o seu valor é incomparável? Você não é uma opção, você é o padrão. Quando eles trocaram você pelo que parecia mais fácil ou mais chamativo, cometeram o erro fatal. Eles acharam que a cópia teria o mesmo valor, mas esqueceram que o brilho verdadeiro não se empresta. O que eles tentaram sustentar era apenas fachada, e agora a estrutura está caindo. O erro não foi seu, foi deles, por terem uma visão tão curta que trocaram a estabilidade e o futuro por uma emoção momentânea. Sua ausência causou um abismo que nenhuma imitação é capaz de preencher. A diferença entre você e a imitação é a sua raiz. Eles pensaram que ao te trair, ganhariam liberdade, mas só ganharam uma prisão de arrependimento. Enquanto eles se afogam no barulho e no esforço para manter a mentira, você cresce em silêncio e estabilidade. O fato de você estar prosperando, sem drama e sem necessidade de provar nada a ninguém, é a maior vingança do universo. Sua vida hoje é o testemunho inegável de que você era a bênção e que eles, incapazes de sustentar a luz, escolheram a mediocridade. A troca está feita e o arrependimento deles é pesado, mas precisamos ir além. Não basta saber que eles se arrependeram. A verdadeira lição está em entender o porquê dessa falha de caráter. O que reside no coração de quem destrói o que é raro em busca do que é comum? Será que o medo da grandeza era maior do que a vontade de crescer? A seguir, vamos expor a verdadeira maldição da mediocridade, aquela que faz com que as pessoas prefiram o caos familiar ao crescimento que você representava. Olhe para o seu subtítulo e sinta a verdade. Eles fizeram uma aposta de alto risco contra o destino e perderam. Você não era apenas um parceiro. Você era a âncora que mantinha o navio deles inteiro. Eles trocaram estabilidade por um fogo de palha que já se apagou. Enquanto você floresce em silêncio e prospera, eles estão sufocando no barulho vazio que escolheram. Essa não foi apenas uma má escolha, foi uma declaração de guerra contra a sua própria sorte, e o universo está cobrando o preço. Você era o prêmio, e eles o descartaram. Você não precisa de vingança, a sua ascensão é o castigo. O maior arrependimento deles não é a traição em si, mas sim a percepção tardia de que, ao te perder, perderam a proteção e a paz que vinham com a sua energia. Eles acharam que você imploraria e colapsaria, mas você se levantou mais forte do que nunca. Agora, você é a prova viva do que eles jogaram fora, uma força inabalável que os aterroriza. O peso da aposta que sentem agora é a certeza de que a vida deles não funciona mais sem o alinhamento que você lhes fornecia. Eles pensaram que ao te trair ganhariam liberdade, mas só compraram uma cela de arrependimento sem muros. Você é o diamante que saiu ileso da lama, e agora o seu brilho é a luz que expõe a escuridão deles. O jogo da traição acabou, mas a história da sua ascensão está apenas começando. Você entende por que, mesmo sabendo de tudo isso, eles ainda tentam desesperadamente justificar o injustificável e fingir que estão bem? A resposta reside em como a mente humana lida com a perda de um futuro irreversível. O sopro da destruição que jogaram em você não tinha o poder de te derrubar. Ele apenas deu força para o seu impulso. Pense nisso. Cada mentira, cada traição, cada momento em que tentaram te diminuir era oxigênio para a sua ascensão. Você não desmoronou, você se solidificou. Sua força não veio da ausência de dor, mas da capacidade de transformar essa dor em algo produtivo. Eles esperavam que você implorasse, mas você se levantou mais alto, provando que a bênção que eles rejeitaram não era você, mas a chance de estarem perto da sua força.
Você percebe a ironia? Enquanto eles se afogam no pântano do próprio arrependimento, revendo a escolha estúpida de trocar um diamante por poeira, você está voando. Você pegou aquele vento de caos e o transformou em estabilidade sob suas asas. Sua paz e seu crescimento silencioso são o castigo mais afiado que eles poderiam receber. Você não precisou gritar para provar seu valor. Sua ausência fala mais alto do que qualquer palavra. Você é a prova viva de que a lealdade e a paciência nunca foram fraquezas, mas sim uma fundação rara que eles não tiveram a inteligência de preservar. Eles pensaram que iriam te quebrar, mas apenas te libertaram para o seu verdadeiro poder. Eles se perguntam por que agora a vida parece tão desajustada e por que cada vitória deles parece vazia. Você sabe a resposta. Eles perderam o alinhamento que você trazia. Mas se isso já é duro, espere só para ver o que a próxima parte revela. O que acontece quando o universo decide cobrar não apenas o que eles fizeram com você, mas o que eles fizeram consigo mesmos ao te perder? Você precisa entender uma coisa simples. A história que o universo está escrevendo para você é épica, não uma novela barata. Eles tiveram a chance de ser coautores, de estar no palco principal da sua ascensão. Mas o que fizeram? Assustaram-se com a grandeza da sua luz e escolheram sair. Eles trocaram o papel principal na sua saga de vitória por um papel de figurante em um conto que nem sequer tem um final feliz. Você não os expulsou. Eles fizeram as malas sozinhos, porque a verdade que você carrega era grande demais para o ego pequeno deles. Enquanto você avança, mais forte, mais sábio e completamente livre, eles estão presos no passado, assistindo pelo vidro o futuro que eles jogaram fora. A história deles estagnou no dia em que te traíram, mas a sua acelerou. Cada vitória que você alcança, cada nova paz que você encontra, é a prova viva de que o seu caminho não precisava daquela toxicidade. O exílio deles é a sua libertação. E o arrependimento que os sufoca é a confirmação universal de que a lealdade ao seu próprio destino vale mais do que qualquer presença passageira. Pense bem, quando alguém se exila da sua grandeza, o que resta para ele? Apenas a dor de ser um mero espectador da sua glória. Mas essa glória não é o fim da linha. O universo não te deu essa força só para que eles vissem o quanto erraram. Essa força é um recurso para a próxima fundação. A grande questão agora não é o quanto eles se arrependeram de ter perdido você, mas sim o que você fará com a verdadeira moeda que essa traição injetou no seu destino. Eles apostaram que você desmoronaria. Pensaram que a dor faria você implorar, mas a verdade é que a pessoa que eles traíram não existe mais. Você não apenas sobreviveu à tempestade, você usou o fogo da traição para forjar uma nova armadura. Você era uma tela em branco para eles projetarem suas fraquezas. Agora, você é uma obra de arte terminada, e eles perderam o direito de sequer olhar para ela. Você não está mais disponível para as mesmas desculpas, os mesmos ciclos de dor. Aquela versão ingênua se aposentou. O arrependimento deles não é por quem você é hoje, mas sim pela versão que eles achavam que podiam controlar e usar. Eles sentem falta da sua paciência ilimitada, da gentileza que confundiram com fraqueza. Você se tornou seu próprio guardião e o preço do acesso subiu drasticamente. Você não está mais aqui para lhes dar conforto ou paz. Você é o lembrete ambulante da burrice deles, brilhando com uma força que eles próprios criaram ao tentar te diminuir. Essa nova soberania é a sua maior e mais silenciosa vitória. Você se move em frente, deixando um rastro de crescimento inegável. Eles ficaram presos na memória do que jogaram fora, revivendo o erro a cada instante. Mas se o arrependimento deles é um castigo perpétuo, isso significa que a sua ascensão não é apenas sorte, é justiça em movimento.
Então, o que acontece quando a energia que eles investiram para te derrubar agora tem que se realinhar e, forçadamente, começar a trabalhar a seu favor? Eles apostaram que você desmoronaria, que sua bondade era sinônimo de fraqueza e que, sem eles, sua luz se apagaria. Que erro colossal! O remorso deles é o recibo da sua soberania. Você era a âncora que mantinha a estabilidade deles, e o momento em que te descartaram, eles não apenas se livraram de uma pessoa, mas cortaram a própria conexão com a paz e o alinhamento. Você não precisou de vingança, você simplesmente prosperou. Enquanto eles estão presos, revivendo o passado, tentando em vão preencher o vazio que deixaram, você está metros à frente, construindo um futuro sólido. Você se transformou no farol que expõe a mediocridade das escolhas deles. Cada passo que você dá, cada sucesso silencioso que você conquista, é um lembrete vívido de que a decisão deles foi a burrice do século. Eles trocaram o diamante pela imitação e agora são forçados a assistir de longe o brilho da joia que rejeitaram. Sua resiliência não só te salvou, ela se tornou o castigo mais afiado para o ego deles. Sua ascensão é a prova inegável de que você era e sempre será insubstituível. Mas o que acontece quando a ficha cai e eles percebem que seu sucesso não é sorte, mas sim uma força cósmica em ação? E se a dor do arrependimento for apenas o prelúdio para uma perda ainda maior? Aquela que toca não apenas o coração, mas o próprio destino que eles deveriam ter compartilhado com você. Existe uma consequência espiritual para atrair um escolhido, e é isso que está por trás da miséria deles. Eles não perderam apenas o seu amor, mas sim a proteção do universo. E isso nos leva à próxima e devastadora verdade que eles jamais conseguirão negar: silêncio. Essa é a arma mais poderosa que você carrega agora. Depois de toda a tempestade que tentaram criar, toda a fofoca e a traição, você se levantou. Você não implorou, você não rastejou, você simplesmente se retirou. E foi esse silêncio que os atingiu mais forte do que qualquer grito. Eles esperavam que você desmoronasse, mas em vez disso, você prosperou. Você provou que sua força nunca dependeu deles. O trono que você assume agora não é feito de ouro, mas de resiliência inquebrável, forjado no fogo da decepção. Você é intocável porque não depende mais da aprovação ou do retorno de ninguém. Você é a prova viva de que a perda deles foi, na verdade, a sua maior libertação. O erro deles foi pensar que sua bondade era fraqueza, que seu perdão era desespero. Eles confundiram sua paciência com permanência, mas você apenas estava gravando. E quando você se levantou e tirou sua energia, não foi um ato de vingança, foi um fechamento de limites. Você se tornou um farol, e quanto mais você brilha, mais escuras as sombras deles se tornam. Você não precisa falar sobre a vitória. Eles a veem na sua paz, na sua evolução e no sucesso silencioso que não se apaga. Eles te traíram, mas no processo ativaram a sua ascensão. Agora, o contraste é brutal. Eles estão presos em um ciclo de arrependimento, enquanto você continua a subir, nível após nível. Eles apostaram na sua queda e perderam o próprio chão. No entanto, o que realmente os aterroriza não é o que você conquistou até agora, mas a verdade inevitável sobre o que você está prestes a se tornar. Se eles lamentam o passado que destruíram, imagine como eles reagirão quando confrontados com o futuro que você está construindo, um futuro onde a única regra é a sua soberania. Mas afinal, o que é preciso para realmente selar esse novo reinado e garantir que esse poder seja absoluto sem chance de retrocesso? Entenda de uma vez por todas, eles trocaram você, o diamante original, por um pedaço de pó, mas a traição deles não foi seu fim, e sim o fogo que forjou a sua versão inalcançável. Você não apenas sobreviveu à tempestade, você evoluiu.
E sua vitória profética é o brilho inegável que expõe o erro deles. Sua ascensão é a prova de que você é a peça insubstituível que eles jogaram fora. E o arrependimento que os sufoca é a consequência direta de terem trocado a sua bênção pela miséria.